Queridos irmãos, uma boa noite a todos, que todos sejam muito bem-vindos e que a paz do Mestre Jesus seja com todos nós. Iniciemos o nosso estudo da noite com a leitura de harmonização do livro Vinha de Luz, página 177. Em nosso trabalho. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. O Supremo Senhor criou o universo, entretanto, cada criatura organiza o seu mundo particular. O arquiteto divino é possuidor de todas as edificações. Todavia, cada espírito constrói a habitação que lhe é própria. O doador dos infinitos espalha valores ilimitados na criação. Contudo, cada um de nós, outros, deverá criar valores que nos sejam inerentes à personalidade. A natureza maternal, rica de bênçãos em toda parte, constitui a representação do patrimônio imensurável do poder divino e, em todo lugar onde exista alguém, aí palpita a vontade igualmente criadora do homem, que é o herdeiro de Deus. O Pai levanta fundamentos e estabelece leis. Os filhos contribuem na construção das obras e operam interferências. É compreensível, portanto, que empenhemos todo o cuidado em nosso esforço individualista nas edificações do mundo, convictos de que responderemos pela nossa atuação pessoal em todos os quadros da vida. Colaboremos no bem com o entusiasmo de quem reconhece a utilidade da própria ação nos círculos do serviço, mas sem paixões destruidoras que nos amarrem às ilhas do isolacionismo. Apresentemos nosso trabalho ao Senhor diariamente e peçamos a Ele, destrua as particularidades em desacordo com seus propósitos soberanos e justos, rogando-lhe visão e entendimento. Seremos compelidos a formar o campo mental de nós mesmos, a erguer a casa de nossa elevação e construir o santuário que nos seja próprio. No desdobramento desse serviço, porém, jamais nos esqueçamos de que todos os patrimônios da vida pertencem a Deus. Então, conforme a leitura, que a gente terminou de ouvir, a valorização e a construção do nosso trabalho para a nossa evolução, para o nosso progresso, ela é essencial. Vamos, na noite de hoje, então, falar sobre o tema A Lei do Trabalho, de acordo com a obra O Livro dos Espíritos, psicografado por Allan Kardec. O objetivo do nosso estudo é compreender que o trabalho é lei da natureza de Deus, que tudo trabalha, que sem o trabalho o homem regrediria ao estado selvagem. O trabalho é filho do progresso, necessário ao aperfeiçoamento do espírito encarnado ou desencarnado.
Então, muitas pessoas às vezes falam, estou cansada de trabalhar, não quero mais trabalhar, né? Eu podia morrer para descansar. Então, é importante a gente lembrar que a doutrina espírita, ela nos esclarece muito bem em relação a isso. Porque tanto no plano terreno quanto no plano espiritual, o trabalho continua, né? O trabalho continua. Nós evoluímos nos dois planos. A gente aprende lá para renascer e colocar em prática aqui no plano terreno. A doutrina espírita nos ensina que devemos sempre nos entregar a uma atividade útil enquanto tivermos forças. Há inúmeras variedades de trabalho que podem ser desenvolvidas desde os trabalhos adequados às crianças até aqueles próprios para as pessoas idosas. Como podemos ver, né, o trabalho ele é de grande necessidade para a criança e também para o idoso. Mesmo que a pessoa idosa já esteja aposentada, mas tenha ainda condição de fazer algum trabalho, que seja um trabalho mais leve, um trabalho mais tranquilo, ela pode ainda executar esse trabalho. Nada a impede, desde que ela tenha força suficiente para desenvolver o trabalho, né? E o trabalho perante a doutrina espírita é muito interessante a gente observar, porque o Herculano Pires, no final do livro lá, que falando sobre a lei do trabalho, ele sintetiza dizendo que o espiritismo não encara o trabalho como uma condenação e nem como um castigo, né? O trabalho ali, ele é uma necessidade da evolução humana e da evolução terrena. Não basta dar trabalho ao homem, é necessário dar-lhe também a educação moral. Nesse item aqui, é importante refletirmos um pouco, porque nós temos, em tudo na vida, né? A gente tem que aprender a fazer, aprender a aprender, aprender a fazer e aprender a ser. E somente executando o trabalho, executando seja qual tarefa for, porque quando nós nos referimos aqui ao trabalho, é qualquer atividade útil, que estivermos desempenhando e estivermos desempenhando com amor, com devotamento, isso é que é importante. Porque, ao mesmo tempo, estamos nos evangelizando, nos educando. Trabalhar não é sofrer, mas progredir, desenvolver-se, conquistar a felicidade. Lembrando que essa felicidade é relativa. Lá em Provérbios ainda, 16:3, tem uma passagem muito interessante que diz assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Lembremos que nós devemos agradecer a Deus todos os dias, por todas as bênçãos que Ele nos concede, pelo trabalho, né? Pelo trabalho que nós desenvolvemos no dia a dia, porque quantas pessoas reclamam do trabalho que têm e quantas estão querendo aquele trabalho que você reclama dele. Então é importante pensarmos, né, que nós devemos todos os dias agradecer pelo trabalho que temos, porque é dele que nós tiramos o nosso sustento, a nossa sobrevivência. Numa outra citação ainda,
está lá no Salmo 128.2, fala também justamente sobre o trabalho, onde diz: pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Então, comerás do trabalho das tuas mãos. Então, mostrando que Deus nos deu a inteligência e nos deu as mãos, né, para a gente poder desenvolver o trabalho, né, desenvolver as nossas potencialidades. Porque se você não consegue realizar uma atividade, você tem competência, tem potencial para poder desenvolver uma outra atividade. No Livro dos Espíritos, na questão 675, Allan Kardec pergunta aos espíritos: só devemos entender por trabalho as ocupações materiais? Não, o espírito também trabalha como o corpo. Porque o espírito trabalha incessantemente. Lembrando que no momento do sono, no momento do repouso do nosso corpo, né, o nosso espírito, ele vai trabalhar, né? Ele vai encontrar com seus afins. Não é isso? Enquanto o nosso corpo está em repouso, para que nós possamos reparar as forças para reiniciarmos as nossas atividades no dia seguinte. E lembremos ainda que a felicidade, ela vai, de acordo com o Espiritismo, segundo o Espiritismo, ela vai além da nossa evolução espiritual. E lá no Livro dos Espíritos, na parte que fala sobre a lei do trabalho, começando na questão 647, os espíritos respondem: o trabalho é lei da natureza, por isso, mesmo que constitui uma necessidade, e a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque lhe aumenta as necessidades e os gozos. Então vejamos aqui, né, que o trabalho é uma lei da natureza, é uma lei divina, é uma lei imutável, né, e constitui necessidade. Todos nós necessitamos trabalhar. Nós não podemos ficar aí ociosos, parados, acomodados, né? Porque é o trabalho que vai nos ajudar a evoluir e a progredir. E podemos entender o trabalho também em vários sentidos, né? Nós temos o trabalho remunerado, o trabalho abnegação, o trabalho dentro da física, que indica força versus deslocamento, né? É a força que você coloca naquilo que você está fazendo, para que você possa realizar determinada atividade. Porém, que tipo de trabalho é útil para a nossa evolução? É aquele que mais direta e rapidamente nos leva ao despertamento dos valores ocultos que vivem em nós. Então, à medida que a gente vai trabalhando, a gente percebe, né, começar a despertar em nós essa necessidade, né, de melhorar, de nos melhorarmos moralmente, a necessidade também de melhores condições em relação à moradia, em relação à estadia, em relação à casa, em relação ao vestuário e
a todos os outros e a todos os outros aspectos. Portanto, não é bem o trabalho em si que importa, mas sim como e para que estamos trabalhando. Então, nós estamos trabalhando para o nosso bem-estar, para a nossa sobrevivência e para também auxiliar aqueles que caminham conosco, aqueles que vivem e convivem conosco. Então, a lei do trabalho é tão intensa que dela nada escapa. Então, os animais trabalham, os astros, quer dizer, todos os reinos da natureza trabalham, né? E nós também precisamos trabalhar. E lembrando que somos ainda dotados de inteligência, que nós podemos ainda buscar muitas outras condições de trabalho. Então vejam aqui, os astros, os seres unicelulares, o vegetal, o animal e o homem, todos, de acordo com a sua programação e com a sua espécie, têm obrigação de trabalhar como co-criadores do universo, impulsionando a força do progresso, que também é uma lei da natureza. Nós vamos perceber aqui que cada um de nós, como co-criadores do universo, né, nós estamos aqui usufruindo e criando também. Criando não só através do nosso trabalho, da nossa inteligência, das nossas mãos, mas criando também através do pensamento. Emmanuel nos alerta que existem em nosso globo o trabalho remunerado e o trabalho abnegação. Com o primeiro, o homem modifica o meio, transforma o seu habitat, cria as condições de conforto e de subsistência. E com o trabalho abnegação, do qual não decorre pagamento, nem permuta alguma, o homem modifica a si mesmo e cresce no sentido moral e espiritual. Vale até lembrar de uma frase, agora não consigo lembrar o autor, que diz assim, que nós não conseguimos mudar as pessoas, mas que nós podemos ajudar as pessoas, né? Nós não vamos consertar o mundo, mas nós podemos ajudar a melhorar o mundo através da nossa inteligência. No Livro dos Espíritos ainda, na questão 683, qual o limite do trabalho? É o das forças. Em suma, a esse respeito, Deus deixa inteiramente livre o homem. Quer dizer, o homem vai trabalhar o tanto que ele aguentar, de acordo com as suas forças, né? Ele tem essa liberdade. Ele vai trabalhar 8, 12, 14 horas ou até mais, segundo a sua necessidade e a sua força também. Tem uma passagem muito interessante aqui em que a Madre Teresa de Calcutá, ela foi questionada por que ela não dava uma pausa no seu trabalho, estava ali constantemente, né? Então perguntaram para ela, quando é que a senhora descansa? Ela respondeu, descanso no amor. Temos de ir à procura das pessoas, porque podem ter fome de pão ou de amizade. Sei que meu trabalho é uma gota no oceano, mas sem ele o oceano seria menor. Se um dia eu for santa, serei com certeza a santa da escuridão. Estarei continuamente
ausente do paraíso. Veja que maravilha, né? Essa passagem aqui de Madre Teresa de Calcutá, essa fala de Madre Teresa de Calcutá, né? Quando ela nos lembra aí da lei de amor, né? Então a preocupação dela é em auxiliar o próximo, ajudar o próximo, mas não espera que ele venha até ela, não, porque ela diz assim: serei com certeza a santa da escuridão, estarei continuamente ausente do paraíso. Porque ela está indo onde? Nas regiões inferiores, para as favelas, para tudo enquanto é lugar, vamos dizer assim, longínquo, distante, onde às vezes não existe uma alma bendita para poder auxiliar aquele irmão. Ali está ela, né? Para poder ajudar. Isso é que é amor, né? É o amor incondicional, né? Esta é a bênção do trabalho. Fazer o trabalho pelo prazer de fazer, né? Que seja pequeno o trabalho, mas quando feito com amor, aos olhos de Deus, ele representa muito, né? Então, pouco Madre Teresa será encontrada, muito poucas vezes ela será encontrada no paraíso, porque ela está indo sempre em busca dos nossos irmãos menos favorecidos, sofredores, doentes, né? Com o suor do teu rosto comerás o pão, né? Com o suor do teu rosto comerás o pão. No livro Viver de Amor, de Chico Xavier, tem uma passagem que ele diz assim: Deus nos concede o privilégio de trabalhar a fim de agir por nós mesmos e para que tenhamos a bênção de substituir aqueles que ainda não entendem a felicidade de trabalhar. Muito linda essa passagem, né? Então, o trabalho é um privilégio para todos nós. É por isso que nós precisamos todos os dias agradecer pela oportunidade de trabalho. Não importa qual seja o nosso trabalho, mas o importante, né, é que trabalhemos, é que façamos da melhor maneira que a gente puder fazer. E se a gente não souber, que a gente seja humilde, né? E peça a um outro irmão que possa nos ajudar, que possa nos orientar para poder realizar aquela tarefa. É observado ainda, inclusive no plano espiritual, em que André Luiz nos faz inúmeras referências a respeito deste assunto em sua obra, no livro Nosso Lar, né, que nós estamos até estudando. Por exemplo, ele nos informa que aqui, em verdade, a lei do descanso é rigorosamente observada, para que determinados servidores não fiquem mais sobrecarregados que outros. Mas a lei do trabalho, ela é também rigorosamente cumprida. Está lá no capítulo 11, nós vamos estudar ainda mais adiante, né, no livro O Nosso Lar. Então, a gente vê aqui que enquanto no plano terreno, muitos às vezes, né, encostam o trabalho, né, fazem devagar, acomoda, espera para que o outro faça, fica sempre deixando, fulano vai fazer, e pode ocorrer muitas vezes de ninguém aparecer para fazer aquela tarefa, aquele trabalho. E que lá no plano espiritual, né, a lei do trabalho, ela é rigorosamente cumprida, para que os irmãos não sejam sobrecarregados de trabalho. Então, há sempre um rodízio.
para que os irmãos não estejam sobrecarregados. Porque, como eu disse anteriormente, né, o trabalho no plano espiritual é um trabalho constante. Ninguém morre porque está cansado de trabalhar e que vai morrer para poder descansar do lado de lá, não. Porque o trabalho continua. Lá nós vamos para a escola para poder servir, para poder aprender, e quando a gente reencarnar, para nós podermos colocar em prática o que a gente aprendeu no plano espiritual, né? Para passarmos pelas nossas provas aqui no plano terreno. Seja o nosso trabalho por missão ou por expiação. Emmanuel também, no livro Caminho da Luz, no livro Caminho, Verdade e Vida, ensina que em todos os recantos observamos criaturas queixosas e insatisfeitas. Quase todas pedem socorro. Raras amam o esforço que lhes foi conferido. Então é isso aqui que é muito importante. Quase todas as pessoas pedem socorro. Raras amam o esforço que lhes foi confiado, quer dizer, esquece de agradecer a Deus a oportunidade do trabalho, às vezes as condições saudáveis para realizar esse trabalho, né, que vos foi confiado, né? E cada um de nós estamos aqui com um propósito, com uma missão. Nós não vimos aqui para poder passear, né? Para poder nos divertir. Tudo isso faz parte, né, da nossa vida no dia a dia. Mas nós temos que saber equilibrar. Nós não podemos esquecer do nosso lado espiritual, né, da evolução do nosso eu. A maioria das pessoas revolta-se contra o gênero de seu trabalho. Os que varrem as ruas querem ser comerciantes. Os trabalhadores do campo prefeririam a existência na cidade. O enfermeiro preferia, às vezes, ser um médico. E por aí vai. Ninguém, né, entre aspas, né, a maioria das pessoas nunca estão satisfeitas com o trabalho que lhes foi confiado. Né? Então é importante estar sempre querendo o trabalho do outro, mas esqueceu de que no plano espiritual ela assumiu o compromisso com aquele trabalho, naquele posto de trabalho ali. Então, o que ela precisa fazer é realizar com alegria, realizar com prazer esse trabalho. Porque ele é um trabalho bendito, é um trabalho divino, é um trabalho digno. E é dele que ela, né, vai ganhar o seu pão de cada dia. O problema, contudo, não é de gênero de tarefa, mas o de compreensão da oportunidade recebida. De modo geral, as queixas, né, nesse sentido, são as filhas da preguiça inconsciente. As queixas são as filhas da preguiça inconsciente. É o desejo ingênito de conservar o que é inútil e ruinoso das quedas do pretérito obscuro. Né? Então, veja bem, quando a gente age dessa forma, é o desejo de conservar o que foi inútil e ruinoso em vidas passadas. Por isso, a necessidade da compreensão e do entendimento da oportunidade recebida nesta encarnação. Mas Jesus veio arrancar-nos da morte do erro, né? Por quê? Vejam só, trouxe-nos a bênção do trabalho,
que é o movimento incessante da vida. E ainda afirma para nós: meu pai trabalha até hoje e eu também. Então, que cada um de nós tenhamos sempre ânimo, coragem, disposição, né? Perseverança naquilo que estamos realizando, no trabalho que abraçamos. Não importa qual seja o nosso trabalho, seja o de varrer o seja o de cuidar de um idoso, seja o de colocar uma água no filtro, de limpar uma casa, de lavar um pano de prato, seja que trabalho for, na nossa casa, no recinto doméstico, né? Seja no nosso trabalho lá fora, seja no trabalho da casa espírita. Então, nós devemos realizá-lo da melhor maneira que a gente puder. E que Deus possa também nos dar sempre força, coragem, né? Nos dar também o discernimento para que nós possamos superar, né, os nossos melindres, as nossas queixas, as nossas imperfeições, as nossas resistências, né, para que a gente possa caminhar e que caminhemos um ao lado do outro, né, com amor, né, que estejamos ali não para dividir, mas para que a gente possa somar, mas para que a gente possa multiplicar, auxiliando uns aos outros. E lembrando também que nenhum trabalho é insubstituível, né? Todos, a partir do momento que ele tenha boa vontade, ele pode realizar o seu trabalho. É necessário que tenha compromisso e responsabilidade. Então, para a nossa noite de hoje, né, fica aí essa mensagem, esse estudo, né, relacionado à lei do trabalho, que é de grande importância para todos nós, para que a gente tenha, né, para que a gente tenha realmente a consciência de que o trabalho é útil, o trabalho é necessário, né? E antes da gente fechar, eu até me lembrei aqui agora, eu gostaria até de comentar que tem pessoas que quando falam assim, ai, segunda-feira é dia de trabalhar, ai, meu Deus do céu, chegou segunda, se eu soubesse quem inventou o trabalho, eu mataria, faria isso, faria aquilo. Vejam bem, a pessoa às vezes fala aquilo sem raciocinar. Porque imagina se ela não tivesse aquele trabalho, em que condições ela se encontraria no momento. Porque quando ela quer matar quem inventou o trabalho, tem um monte de pessoas procurando um trabalho. Né? Que a paz do Mestre Jesus seja com todos nós, hoje e sempre. Para encerrarmos o nosso estudo da noite, vou fazer aqui a leitura de uma prece que fala justamente sobre o trabalho, né? E este é um momento de nós agradecermos a Deus pela oportunidade de aqui estarmos, né? De agradecermos pela nossa família, pelo trabalho, né? Que o Pai nos concedeu e por tudo aquilo de bom que nós recebemos no dia a dia, para que possamos, né, sobreviver, para que a gente possa vencer. Senhor, faze-me perceber que o trabalho do bem me aguarda em toda parte. Não me consintas perder tempo através de indagações inúteis. Lembra-me, por misericórdia,
que estou no caminho da evolução com os meus semelhantes, não para consertá-los, e sim para atender à minha própria melhoria. Induze-me a respeitar os direitos alheios, a fim de que os meus sejam preservados. Dá-me consciência do lugar que me compete, para que não esteja a exigir da vida aquilo que não me pertence. Não me permita sonhar com realizações incompatíveis com os meus recursos. Entretanto, por acréscimo de bondade, fortalece-me para a execução das pequeninas tarefas ao meu alcance. Apaga-me os melindres pessoais, de modo que não me transforme em estorvo diante dos irmãos, aos quais devo convivência e cooperação. Auxilia-me a reconhecer que o cansaço e dificuldades não podem converter-me em pessoa intratável, mas mostra-me, por piedade, quanto posso fazer nas boas obras, usando paciência e coragem, acima de quaisquer provações que me atinjam a existência. Concede-me, ó Pai, forças para irradiar a paz e o amor que nos ensinastes. E, sobretudo, Senhor, perdoa as minhas fragilidades e sustenta-me a fé para que eu possa estar sempre em Ti, servindo aos outros, auxiliando a todos aqueles que de mim necessitar. E que assim seja. Que nós tenhamos uma semana de muita paz, de muita saúde, de muita tranquilidade. Que Jesus nos abençoe, hoje, agora e sempre. Que assim seja.